A palavra de Deus vai nos dizer que essa esperança está firmada não apenas nas promessas de Deus, mas nas visões que o Espírito Santo nos dá diante da realidade que vivemos. Diante dos desafios desta vida, os nossos olhos não estão apenas contemplando a realidade que nos cerca, mas podemos ver e nos alegrarmos com a realidade espiritual que antevemos pela fé. É interessante como Deus trabalha na nossa vida. Às vezes nós estamos vivendo uma luta, um problema, uma angústia, uma dor muito grande, e Deus fala com a gente, e Ele nos dá uma visão. Essa visão pode ser vista com os olhos, pode ser imaginada dentro da nossa mente, pode ser um sentimento, pode ser uma palavra de Deus, pode ser um versículo da Bíblia que Deus aplica ao nosso coração. É uma visão de Deus, não um mapa detalhado, mas Ele está dizendo: olha onde você vai chegar, olha o que vai acontecer. E é interessante como esta visão de Deus gera em nós uma esperança que nos alegra, porque a gente pode, e não dá para explicar, a gente pode antever o que Deus vai fazer. E às vezes a gente vai perguntando: como é que Deus vai fazer um negócio desse? Não dá para entender, e por isso muitas vezes nós somos convidados a crer contra a esperança. E a Bíblia diz que Abraão foi convidado por Deus a crer contra a esperança. O que estava acontecendo? A Bíblia fala que Abraão tinha tido uma visão de Deus, a visão que aquele casal que não podia ter filhos, teria um filho. E essa era a visão. Mas o tempo começou a passar, e não foi 1 ano, 2, 3, 25 anos. E aí, eles já estavam velhos, e a esterilidade havia acompanhado a vida toda. E aí então, Deus renova a esperança, e manda os anjos dizerem: olha, vai chegar um neném. Ele diz: ah, Senhor, já passou o tempo de neném. Já entendi, Senhor, o Senhor está fazendo de outro jeito. O Senhor diz: não, você pode crer contra a esperança que está se desvanecendo. É interessante como Deus vai trabalhando isso, e é por causa da visão que Deus nos dá, que a gente luta contra as circunstâncias da vida, e a gente tem alegria, porque em cada pedacinho da jornada, a gente vê a boa mão do Senhor. E queridos, às vezes a visão de Deus é uma visão para a vida toda, é um ministério. Cada vez que eu olho para algumas coisas que acontecem aqui nessa igreja, eu fico lembrando das visões de Deus, dos dias em que eu orava e Deus dizia: olha, vai acontecer. Eu disse: Senhor, como é que vai acontecer? Não dá. Eles: calma, eu estou nesse negócio. Algumas coisas foram muito rápidas. Há 2 semanas atrás, vocês estavam aqui quando eu falei da questão da televisão, não foi? Gente, Deus é bom. Você está dormindo, hein? Deus é bom. Olha, naquele domingo de manhã a gente levantou todos os recursos necessários para a televisão, a gente está comprando todos os equipamentos. E aí Deus manda o dono da concessão, que não é a Rede Super, é uma outra pessoa aqui, para dizer: vamos expandir o sinal para toda a região metropolitana, 27 cidades. E eu falo: Senhor, onde é que eu vou levantar dinheiro para isso? Mas daí o Senhor tinha me dado na semana passada. Eu falei: bom, dinheiro não é meu problema, é problema de Deus. Agora eu estou orando pela visão. Você está entendendo? Há coisas que a gente não consegue explicar, que Deus está fazendo, mas Ele nos dá a visão.
E a gente começa a interpretar as circunstâncias não apenas pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor ou pelo senso comum. O servo de Deus não está tomando decisões na sua vida, fazendo uma lista de prós e contras. Ele toma decisões com o joelho no chão e ouvindo a voz de Deus no seu coração. E quando Deus fala, queridos, pode ter certeza que já aconteceu lá no trono da graça. E é isso que nos dá esperança. E essa esperança gera alegria. E se você é parceiro de Deus, você vai olhando ao redor dizendo: eu não sei como é que Deus vai fazer, sinceramente eu não sei, mas eu estou curioso. Senhor, mostra logo, anda rápido, Deus. Aí incomoda às vezes quando ele demora, não é? Mas a cada detalhe, essa esperança que está em nós gera alegria no nosso coração. É interessante quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver isso muito forte nas Escrituras. Quando Eliseu está cercado pelos inimigos e o seu ajudante de ordens lá, Geazi, chega para ele e diz: temos que fugir, o exército inimigo está aqui para te prender. E ele olha e diz assim: não, fica tranquilo, está tudo bem, tem mais gente do nosso lado do que contra nós. Ele olha assim e diz assim: homem, você está louco? Não tem ninguém do nosso lado, só estou eu e você. E aí ele diz assim: Senhor, abre os olhos do meu servo para que veja. E ele começa a ver as carruagens de fogo do Senhor, as mesmas carruagens que levaram Elias para os céus. Eu não sei quantas, mas era mais gente do lado. Queridos, quando Deus abre os nossos olhos espirituais, é impossível não ter esperança, e é impossível não se alegrar no Senhor. Se você já foi marcado pelo poder de Deus, por essa viva esperança, você se levanta depois dessa visão sabendo: eu sei em quem tenho crido, e Ele é poderoso. E aí é uma coisa que as pessoas olham para a gente e acham que a gente é maluco. Há coisas que Deus fala no meu coração que eu não tenho coragem de repartir com outros. Porque se eu repartir, algumas pessoas vão dizer: esse pastor é louco. E claro, aos olhos do mundo, realmente nós somos tudo louco. É interessante, um pintor lá na Europa chamado El Greco, não é? E ele pintou o retrato dos 12 apóstolos, não é? E isso faz parte, está lá num museu na Espanha. E o interessante dessa pintura é que ele usou como modelos loucos de um manicômio. E aí um dia perguntaram para o El Greco: mas por que você usou loucos no manicômio como modelos para retratar os 12 apóstolos? E ele disse assim: que outras pessoas na face da terra teriam o semblante daqueles que veem o invisível? Só louco. Então olha para quem está do lado: se você é louco, fala. Porque você vê o invisível, e pela fé a gente traz à realidade aquilo que Deus semeou como esperança no nosso coração. E quando a gente ora, a gente está orando nessa perspectiva de saber que Deus é que está trazendo a realidade na nossa vida daquilo que sonhamos pela fé. E aí como é que a gente vai viver tristeza? Porque a gente sabe que aquilo que a gente está vivendo hoje é um ponto na jornada. Está difícil, mas é só um ponto na jornada. A nossa esperança se renova a cada nova visão, a cada nova palavra que o Espírito Santo nos dá, pois Ele nos ajuda a crer até quando o que nos cerca nos faz desistir de esperar. É interessante que Abraão, ele teve momentos de crise.
E eu acho tremenda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai nos ensinar que todos nós somos de carne e osso. Eu ia pedir para fazer uma coisa, mas não vou pedir. Eu ia pedir assim, dá um beliscão em quem está do teu lado. Não ia dar certo esse negócio, não é? Fala a verdade. Mas é só para dizer, ó, você é de carne e osso, e eu também. O pai da fé, Abraão, oscilou na sua esperança, em vários momentos da vida, e aí Deus teve que tratar essa esperança, e é interessante porque Deus nos dá não apenas uma visão tênue, mas Ele renova essa visão de tempos em tempos na nossa alma. Houve um momento na vida de Abraão que ele estava desesperançoso, e o Senhor falou para ele: sai da tua tenda, olha para o céu, tenta contar as estrelas. E ele diz assim: olha, assim como você não consegue contar as estrelas, você não vai conseguir contar o número de descendentes que virão de você. É interessante, Deus está trabalhando a alma dele, é a mesma visão, mas é uma palavra nova que nos edifica. E queridos, isso está acontecendo todo dia, porque o Espírito de Deus está ministrando na nossa vida uma viva esperança, e essa viva esperança gera alegria. Alegria de quem está sabendo que o Senhor vai fazer algo inusitado, e está aguardando: Senhor, eu quero ver como é que esse negócio vai acontecer na minha vida. O segredo de uma vida vitoriosa é saber onde os nossos olhos estão focados. Se os seus olhos estiverem focados nas circunstâncias, então você não vai conseguir ter alegria, porque as circunstâncias nem sempre apontam a realidade do que Deus está fazendo na nossa vida. Se os seus olhos estiverem focados nas aparentes derrotas, você vai perder a sua alegria, porque a aparente derrota não é o final da história. O final da história está por vir, e vai acontecer o que Deus já revelou. Se os seus olhos estiverem focados na força do inimigo, você vai se angustiar de medo. Eu li um livro uma vez, muito interessante, falando sobre o poder do inimigo e o poder de Jesus. E ele usou uma ilustração muito interessante. Ele disse o seguinte, né? Que às vezes a gente vai visitar umas pessoas que têm uns cachorrinhos bem pequenininhos, né? Eu vou usar aqui um deles que é o piquinês. Conhece o piquinês? Aquele cachorrinho pequenininho, tem menores que ele, né? E ele disse assim, sabe, os cachorrinhos menores são os mais atrevidos. Aí você chega na porta da casa, ele vai lá no portão e late para você. Vai lá e late, como se fosse engolir você. Até a hora que você abre o portão, daí ele sai correndo. E ele diz assim, olha, o poder de Satanás comparado ao poder de Deus é isso. Ele é tão arrogante, faz, acusa, tal, mas quando você abre a porta, no poder de Jesus Cristo, ele bate em retirada, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Se os seus olhos estiverem focados, ou os seus ouvidos no latido, você não vai atravessar os portões da sua vida. Se os seus olhos estiverem focados nos gigantes, você não vai conquistar a terra prometida. Mas se os seus olhos estiverem focados na grandeza do seu Deus, na natureza do seu Deus, no poder do seu Deus, então, queridos, ninguém vai roubar de você a esperança nem a alegria que vem com ela no seu coração. Por quê? Porque a natureza de Deus é a maior de todas as garantias. A Bíblia vai nos ensinar que Ele não é homem para mentir. Se Ele deu uma palavra, se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. E quem garante as promessas e a esperança viva que trazemos dentro da nossa alma é quem é Deus.
o Deus Santo e Todo-Poderoso. E Ele mesmo fala a respeito disso. Êxodo 34, 7 diz assim: cumpro a minha promessa a milhares de gerações. Esse é o nosso Deus. Isaías 49, 7 vai dizer: pois eu, o Senhor, cumpro as minhas promessas. Isaías 46, 11 vai dizer: eu o disse, eu também o cumprirei. Ezequiel 12, verso 25 diz assim: porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá e não será retardada. No tempo oportuno de Deus vai acontecer. Alegrar-se na esperança é não perder de vista os sonhos que Deus semeou no meu e no seu coração. Cuidado com o ladrão da semente de Deus. Cuidado, porque se a gente perder os sonhos, a gente não vai conseguir continuar na jornada. Os sonhos de Deus precisam estar firmes no coração. A Bíblia fala que quem rouba a semente é Satanás. Lembra da parábola do semeador? A semente que é lançada na beira do caminho, a Bíblia diz que Satanás vem e arrebata. Sabe, ele não arrebata apenas o evangelho, mas os sonhos de Deus que são semeados no nosso coração. A intenção de Satanás é roubá-los. Porque se você perder a esperança, você vai perder a alegria e vai perder a fé. Então não deixe o inimigo roubar os seus sonhos, os sonhos que Deus semeou na tua vida. A Bíblia vai dizer: toma cuidado com as ervas daninhas que sufocam o que Deus plantou no seu coração. Nessa mesma parábola, às vezes as nossas preocupações com este mundo, com o cenário que está à nossa volta, se tornam um entulho do inimigo que nos consome. Tira os teus olhos disso e coloca a tua esperança no Senhor, autor e consumador da sua fé. Cuidado com a falta de raízes espirituais que não nos permitem crescer na fé em direção aos sonhos de Deus. Queridos, às vezes a gente perde tanto, né? Tem um hino que fala assim, né? Que a gente perde muito por não levar tudo a Cristo em oração. Quando as nossas raízes espirituais não estão profundas, quando o sol da tribulação vem, a gente seca. A gente precisa ter as nossas raízes firmadas, e as nossas experiências com Deus dão-nos a garantia. Hoje é tempo de tirar da nossa alma o que tem tirado a nossa alegria e firmar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Hoje é tempo de trazer à memória o que pode nos dar esperança. E quando a gente faz isso, a alegria brota de novo no nosso coração.